Olá! Era uma vez Suméria, casada sob o regime de separação de bens com Honório, jovem trabalhador que faleceu em decorrência de um acidente de automóvel. Suméria estava grávida quando ocorreu a tragédia com o amor de sua vida. Para piorar a situação, o filho que esperava faleceu logo após o parto. Sabendo da morte do neto, os pais de Honório, Rosalva e Dionelson, buscam na justiça herdar o patrimônio deixado por Honório, dizendo que são os herdeiros legítimos. Em uma busca no Dr. Google, Suméria descobre que o filho pode ter direitos sobre a herança deixada pelo pai falecido. Então, ela procurou você, que é um advogado renomado na área familiar, para saber se o bebê, mesmo tendo morrido após o parto, tem ou não direito à herança. Você saberia responder essa questão para Suméria? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda nosso canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é o início da personalidade civil. Então, vamos ao tema? Vimos no vídeo sobre capacidade que a personalidade é a aptidão genérica para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Também vimos que a personalidade está ligada ao ser humano, ou seja, todo ser humano, independente da sua situação, é dotado de personalidade. Considerando o fato de que todo ser humano só adquire direitos quando adquire personalidade, saber o início desta personalidade é um tema fundamental para que possamos saber quando o indivíduo passa a ser sujeito de direitos, ou seja, a partir de que momento o indivíduo passa a ter direitos. Então, quando inicia a personalidade do ser humano? Bem, o artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O nosso Código Civil determina que a personalidade começa com o nascimento com vida, ou seja, o sujeito adquire direitos a partir do nascimento com vida. Por nascimento, entende-se a separação da criança do ventre materno, independente da forma de parto, seja ele parto normal ou por meio de intervenção cirúrgica. Ocorrendo a separação da criança do ventre materno, tem-se o nascimento. Mas o que significa nascer com vida? Para se dizer que a criança nasceu com vida, é necessário que o recém-nascido tenha respirado. Se houve respiração, viveu, mesmo que tenha falecido logo em seguida. E se viveu, adquiriu direitos. Imagine um feto que não se desenvolveu direito, faltando-lhe alguns órgãos vitais para a sobrevivência fora do útero. Após o nascimento, esta criança respirou. Porém, por lhe faltarem alguns órgãos essenciais, faleceu logo em seguida. Essa criança adquiriu personalidade e, por consequência, direitos, mesmo sabendo-se que sua vida seria inviável por ausência dos órgãos vitais? A resposta é sim, porque a nossa legislação não faz nenhuma exigência acerca da viabilidade do feto. Exige apenas que tenha nascido com vida, ou seja, que tenha respirado ao nascer. Nosso ordenamento jurídico entende que qualquer criança que nascer com vida será uma pessoa, seja quais forem as anomalias e deformidades que apresente. Por este exemplo, já podemos entender a importância de saber se o indivíduo adquiriu ou não personalidade e, por consequência, direitos. Mas como saber se a criança nasceu com vida ou nasceu sem vida? Esta constatação se faz, ou se fazia tradicionalmente, por meio de um exame clínico chamado docimasia hidrostática de Galeno. Este exame parte do princípio de que o feto, se respirou, inflou de ar os pulmões. Então,
extrai-se os pulmões do feto e os imerge em água. Se houver ar nos pulmões, eles sobrenadam, então o feto respirou. Se não houver ar, eles afundam, então não respirou. Atualmente, existem outros exames mais eficazes, inclusive examinando outros órgãos do corpo para se saber se houve ou não respiração. Então, se você conhece outros meios de se descobrir este fato, comente abaixo, vamos compartilhar conhecimento. Mas além desta questão do nascimento com vida, há outra questão a ser analisada no artigo citado anteriormente. Lembra que o artigo diz que a personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro? O que será que isso significa? Bem, vamos entender primeiro o que significa nascituro. Nascituro é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Mas como o nascituro pode ter direitos se o sujeito só adquire direitos com o início da personalidade, ou seja, a partir do nascimento com vida? Nos parece que o artigo 2º do Código Civil é contraditório, porque nos faz entender, na primeira parte, que o nascituro não é pessoa, não tendo direitos. Afinal, a personalidade começa do nascimento com vida. Porém, na segunda parte afirma o contrário, porque garante direitos desde a concepção, ou seja, antes do nascimento. Surgiram então 3 teorias para tentar solucionar essa questão, quais sejam teoria natalista, teoria da personalidade condicional e a teoria concepcionista. Então, vamos a elas. A primeira delas é a teoria natalista. Essa teoria, da qual são adeptos autores clássicos do direito civil, como Silvio Rodrigues e Caio Mário da Silva Pereira, por exemplo, diz que o nascituro não pode ser considerado pessoa, porque o Código Civil exige o nascimento com vida para o sujeito adquirir personalidade. Deste modo, o nascituro não teria direitos, mas mera expectativa de direitos. Essa teoria recebeu críticas, e a crítica que se faz a esta teoria é que ela não consegue responder, por exemplo, qual seria a natureza do nascituro. Se ele não tem personalidade, ele seria o quê? Uma coisa? A teoria natalista parece andar na contramão do direito pós-moderno, porque entendendo que o nascituro não é pessoa, nega a ele até mesmo direitos fundamentais relacionados com sua personalidade, como o direito à vida, à investigação de paternidade, aos alimentos, ao nome e à imagem. Como se sabe, o direito pós-moderno busca uma ampla proteção aos direitos da personalidade, inclusive ao nascituro, porque são inúmeros os dispositivos no ordenamento jurídico que consagram direitos ao sujeito que foi concebido e ainda não nasceu. Como exemplo, podemos citar os artigos 124 a 127 do Código Penal, que trata como crime a conduta de aborto, tirar a vida de um feto, numa clara proteção à vida do nascituro. A segunda teoria é chamada teoria da personalidade condicional. Tem como expoente, por exemplo, Washington Monteiro de Barros e Miguel Maria Serpa Lopes. Para essa teoria, a personalidade começa com o nascimento com vida, mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou seja, são direitos eventuais. A condição suspensiva, descrita no artigo 125 do Código Civil, é o elemento do negócio jurídico que subordina sua eficácia a um evento futuro e incerto. No caso dessa teoria, o evento futuro e incerto é justamente o nascimento com vida. Esta teoria se baseia no artigo 130 do Código Civil, que determina que ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Esta corrente também recebeu críticas, e as críticas é que ela nos faz entender que o nascituro, por ser pessoa condicional, não tem direitos efetivos, apenas direitos eventuais sob condição suspensiva.
Além disso, essa teoria é apegada apenas a direitos patrimoniais, porque os direitos da personalidade, como bem ensina o professor Flávio Tartucci, não podem ficar sob condição, termo ou encargo, como refere a teoria. Outra crítica, segundo o professor Carlos Roberto Gonçalves, é o equívoco ao falar em condição, porque tecnicamente só se pode falar em condição uma cláusula voluntária, vontade das partes, uma vez que não existe no nosso ordenamento jurídico a denominação de condição imposta pela lei ou condição legal, conforme o artigo 121 do Código Civil. Por essas razões, essa teoria não é muito aceita na doutrina jurídica. A última teoria que vamos estudar é a teoria concepcionista, da qual é filiada a doutrina majoritária. Dentre estes, podemos citar Pontes de Miranda, Rubens Limongi França, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, José Fernando Simão, dentre outros. Segundo essa teoria, o nascituro já tem personalidade desde a concepção e, por essa razão, é pessoa humana, tendo direitos assegurados por lei. Importante referir que a adoção da teoria concepcionista consta no enunciado número 1 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na primeira jornada de direito civil, que também anuncia direitos do natimorto, que é o feto que nasce sem vida. O artigo 2º do enunciado diz o seguinte: a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos de personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Ou seja, mesmo que o embrião nasça sem vida, adquire seus direitos de personalidade, nome, imagem e sepultura. A violação desses direitos é passível de indenização ao natimorto ou aos familiares vivos. Importante trazer uma construção interessante feita pela professora Maria Helena Diniz, a qual classifica a personalidade jurídica em duas espécies: personalidade formal e personalidade material. A personalidade formal é aquela relacionada com os direitos da personalidade, que o nascituro possui desde a concepção. A personalidade material é aquela que possui relação com direitos patrimoniais, que o nascituro só adquire com o nascimento com vida. Importante destacar ainda sobre a teoria concepcionista que ela tem prevalecido nos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o direito a dano moral ao nascituro, conforme o recurso especial 399.028 de São Paulo. Além disso, a teoria concepcionista foi confirmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no informativo 547, que diz, dentre outros argumentos, que o ordenamento jurídico como um todo alinhou-se mais à teoria concepcionista, reconhecendo direitos de personalidade ao nascituro, como, por exemplo, o direito mais importante, que é o direito à vida. Entendido? Então, você conseguiu responder a pergunta no início do vídeo? Se você não conseguiu, vamos à resposta da nossa pergunta. Se o bebê de Suméria nasceu com vida, ou seja, respirou ao nascer, terá direito à herança do pai. Se não respirou, ou seja, nasceu morto, não terá direito à herança. E como ficaria a herança, então, com a morte do suposto herdeiro? Bem, se o bebê nasceu com vida, ele herdou o patrimônio do pai. Com a morte da criança, quem passa a herdar o patrimônio é a mãe da criança, Suméria, que é herdeira do bebê. Se o bebê não nasceu com vida, ele não herdou o patrimônio do pai. Neste caso, o patrimônio será herdado pelos pais de Honório, que neste caso são os próximos na lista de herdeiros. Lembrando que o assunto da transmissão de herança será mais aprofundado nos vídeos sobre direito sucessório. De qualquer forma, é interessante o assunto, não é? E com isso, encerramos nosso vídeo sobre início da personalidade jurídica. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto.
Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida, com as bênçãos de Deus. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!